Nós vamos estudar sobre a vida de Paulo naquela sequência de estudos de personagens do Novo Testamento, de uma visão panorâmica. E a vida de Paulo ela é muito importante no entendimento para o entendimento da teologia bíblica do Novo Testamento. Então tem muita coisa. Eu vou tentar resumir aqui uns 20 anos de vida de Paulo, vários livros numa aulinha assim de 50 minutos. Então, tem muita coisa interessante, então nós vamos ter que correr aqui, mas antes disso nós vamos pedir que Deus use esse tempo aqui para a gente... O propósito não é só passar informações, é ver o que através da vida de Paulo a gente pode mudar na nossa vida. Então vamos orar nesse momento e pedir que Deus use esse tempo aqui na vida de cada um. Eu vou pedir que o Cássio ore nesse momento para a gente. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje para ouvir a Tua palavra, conhecer, Senhor, da vida do apóstolo. Pai, Senhor, essa aula seja proveitosa para a nossa vida, para o nosso dia. Em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Amém. Ok. Ô João, você poderia fechar a porta ali? Ok, gente, o que vocês acham que é importante a gente estudar hoje, ver, ou perguntar, ou aprender sobre a vida do apóstolo Paulo? O que vocês acham que é importante a gente... Porque nós temos pouco tempo aqui, então o que vocês acham que é importante a gente estudar na vida de Paulo? Tem muita coisa, mas eu quero ouvir de vocês. Estudar sobre a conversão. É importante a gente ver sobre a conversão dele. Parece que não tem nada a ver, mas tem muita coisa de teologia na conversão dele. O que mais? O ensino, o que ele ensina? A relação dele com as igrejas quando ele passava. Isso, ótimo. A relação dele com as igrejas, o que mais? A prisão. Prisões, né? Que ele ficou preso várias vezes. O que mais que é importante estudar sobre a vida de Paulo? Vai, Rogério. Não? A equipe dele, ele tinha uma equipe monstruosa de pessoas ali por trás dele, né? O temperamento dele é interessante também. Oi? O temperamento dele. O temperamento de Paulo. O estilo de escrita. Isso, o conteúdo, vamos colocar assim, o conteúdo literário dele, que é muito importante. Zambelli, o que você acha aqui? Hã? A relação dele com os apóstolos, né? Como que ele pensava? O que mais? Mais uma pessoa. O que é importante a gente estudar aqui na vida desse sujeito aqui? Eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre a cronologia da vida dele, que é um tempo muito curto, mas é um tempo que ferve de acontecimentos, né? Eu vou falar sobre os primeiros dias da vida dele, quem foi esse cara, o que aconteceu com ele, o que ele fez, o que ele era, o que mudou. Nós vamos falar um pouco sobre o ministério de Paulo. Ele fez muita coisa, a vida dele dedicada. E teologia, quem foi que falou sobre a teologia dele? Qual é a teologia de Paulo? O que ele coloca? Uma coisa aqui que não foi falado, sobre as provações e também privações. Nós vimos na aula do Zambelli falando do sofrimento de Jesus, né?
vocês vão ver hoje uma pessoa que sofreu muito mais do que Jesus na sua vida e no seu ministério. E vamos falar também sobre os seus últimos dias. O que aconteceu com ele? Então, esse aqui é um personagem muito intrigante que a gente precisa olhar para esse personagem e ver o que a gente pode tirar para a vida da gente. Então, em primeiro lugar, eu quero só mostrar aqui para vocês um pouco da cronologia da vida de Paulo, tá? Ele tem aqui o nascimento dele, mais ou menos ali no ano 5, né? Depois eu vou falar um pouco sobre a família dele. E ele tem um período assim de formação. Aqui a gente vai falar sobre a família dele, o que ele aprendeu, por que Paulo ficou um sujeito tão bem informado e bem formado. Aí a gente vê a conversão dele, a vida dele é praticamente isso. Depois da conversão dele, logo ali depois de Cristo, veio o martírio de Estevão, que Estevão foi apedrejado, e ele estava envolvido nessa matança aí, né? A perseguição. Por que ele era assim? E depois da conversão dele, ele passou mais ou menos uns 10 anos sendo preparado antes de ser enviado. Ele não saiu assim, se converteu e já saiu igual um doido aí pregando. Então a gente vai ver 3 viagens missionárias, um concílio de Jerusalém que estava todo mundo assustado com ele, porque fala assim, quem que é esse cara aqui que estava perseguindo, agora ele está no nosso meio, ele deve ser um espião, né? Então Paulo ele vai fazer 3 viagens missionárias, ele vai ser preso lá em Cesareia. Depois ele falou assim, não, eu vou apelar para César, porque ele era um cidadão romano. Ele vai para Roma. Depois ele sai da prisão, ele vai ficar preso de 60 a 62 lá em Roma, esperando os acusadores dele chegar. Como não chegaram, ele foi solto. E ele foi solto e ele continuou pregando. Aí ele foi preso novamente, aí que ele foi martirizado. Tá? Então, nesse período aqui, ele fez outras viagens, e aqui a gente tem um corpo literário das cartas dele. E a gente vê que ele vai ficar aqui, praticamente, nas viagens dele, debaixo de quem? Qual imperador? Nero. Você sabe quem foi esse cara, né? Esse cara aqui foi terrível. Então, isso aqui é um panorama cronológico da viagem, da vida dele. Você vê que é uma vida dedicada ao ministério e à pregação do Evangelho. Então, vamos entrar aqui um pouco na vida dele. A gente fala Paulo, né? Mas você sabe qual que é o nome dele mesmo? O nome dele tem no Antigo Testamento. Qual que é? Nome de um rei. Saul. O nome dele é Shaul. Ele tinha esse nome. Parece o Robson. É o Robson trabalhado no Photoshop. Várias imagens de Paulo aparecem com que ele fala que ele é meio calvo, né? Ele era turco, né? Então eles colocam essa imagem, mas o nome dele era um nome conhecido do Antigo Testamento, que era Saul. Ele chamava Saul. Só que o personagem Saul, ele era colocado na Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o Novo, que foi feita em 250 a.C. Eles traduziram por Saul no grego, só colocaram a declinação do sujeito, né? Então ficou Saulus. Mas como ele era cidadão romano, ele tinha um outro nome. O outro nome dele era Paulo. Não é que o nome dele, depois da conversão dele, foi mudado de Saulo para Paulo. Não. Ele tinha os 2 nomes.
Tinha 2 nomes. Os significados são totalmente diferentes. Esse nome Paulo era comum no Império Romano. E Saulo também, Saul, era bem conhecido. Os judeus colocavam esses nomes, né? E aqui que fala, né? Saulo também chamado Paulo. A gente vê jogador de futebol, quando ele se torna aí, chinês, ele tem o nome chinês, aí ele volta para jogar no Brasil, ele tem o nome chinês, mas ele tem um nome brasileiro também. Tá? Então é assim que funciona. Esse personagem, além do nome dele, a gente vê a cidade dele. A cidade dele está lá hoje na atual Turquia. Um pouquinho para cima da Síria, você entra já na Turquia. Aqui é chamada Cilícia, e ele nasceu aqui nessa cidade, que era uma cidade importante, um centro comercial, que a família dele era de judeus. Como que eles foram parar lá Aliás, judeus, eles estão em qualquer lugar do mundo e eles são comerciantes, né? E a família dele, mesmo judeu morando lá em Tarso, eles eram comerciantes, eles conseguiram a cidadania romana. Por isso que Paulo, ele era um camarada que tinha certa proteção, mesmo sendo um judeu, ele tinha essa cidadania e isso aí dava certa proteção para ele de muito sofrimento, né? Então ele era da tribo de Benjamim, de Hebreus, e ele vai falar isso várias vezes. Agora a formação teológica dele, que é interessante. Aqui ele fala, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, fui criado aqui em Jerusalém, educado por Gamaliel. Aqui é interessante. Os meninos, depois com 12 anos de idade, por causa da família e por causa dos estudos que eles tinham assim na sinagoga, eles já tinham um conhecimento da lei de Moisés muito grande. Eles já conheciam. Quando eles queriam fazer um estudo maior, eles iam para Jerusalém para estudar com algum rabino, porque os alunos procuravam, falar, eu quero estudar com aquele rabino, quero estudar com aquele. E esse rabino Gamaliel era o top de linha dos rabinos da época. Ele era neto de um outro rabino famoso da época de Cristo, que se chamava Hillel. Então ele teve uma formação, e aqui ele fala, foi instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Você sabe o que significa isso? Receber essa educação, essa formação teológica dele? Oi? Tinha, a família dele tinha dinheiro, eles eram comerciantes, né? Ele era doutor em teologia. Ele era um camarada fera, um camarada que entendia, não só entendia, mas tinha textos memorizados, porque naquela época não tinha gravadores, não tinha tantos recursos assim para. Então eles memorizavam textos. Os rabinos tinham que conhecer, citar não só os 10 mandamentos, mas passagens, salmos, livros, memorização. Então era uma formação teológica da lei, da Torá, tinha que conhecer, tinha que estudar, e isso exigia esforço. Então ele tinha essa formação teológica. E aqui, às vezes a gente pensa, mas para que estudar teologia? Para que ter conhecimento teológico? É importante a gente estar cultuando a Deus, estar louvando, estar bem com Deus. Isso é muito importante, mas não é tudo que uma igreja precisa. A igreja precisa de pessoas que tenham formação, conhecimento, para não entrar tiririca, não entrar heresias,
eu vejo que algumas igrejas, elas começaram bonitinha, com teologia, com uma boa formação, depois, com o passar do tempo, aquelas igrejas resolvem seguir um ensino teológico errado e vão descendo. Aí eu fico vendo hoje, eu falo, gente, olha que caminho que esse pessoal está indo. A minha previsão é que daqui 15 anos, aquela igreja vai virar uma boate. Porque eles esqueceram completamente, eles só estão no oba-oba, vamos fazer isso, uma igreja que só vive de programa, a igreja é de programa, literalmente. E a coisa vai, porque precisa de pessoas assim. Nós vimos, estudando um pouco dos discípulos de Jesus, falando um pouco que eles tinham o básico do básico. E agora esse camarada aqui, ele era perseguidor. E ele atuava como um fariseuzão mesmo. Aqui ele fala, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me muito da minha idade. Pela idade dele, era um camarada que tinha conhecimento. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Você sabe o que significa ser um judeu zeloso, extremamente zeloso? O que significa isso, hein, Rogério? Ser um fariseuzão, o que isso significava naquele tempo? Seguir a lei ao pé da letra. Não só a lei, mas as tradições também. Outras, porque além da lei, havia outros mandamentos que os judeus criavam para evitar que uma pessoa pecasse. Né, Zambelli? O que eles tinham a mais assim de regras? Hã? Tinha o Talmud, que era todas as regrinhas. Porque o judeu, ele fala, você não pode errar, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode curar no sábado, você não pode fazer isso. A maior briga de Jesus com esse pessoal aqui foi por causa do extremo legalismo. Porque eles eram extremamente zelosos, com medo de errar alguma coisa, eles criavam outras leis que ficavam assim, legalistas. É muito parecido com o que acontece hoje também em certas igrejas, né? Como assim? Acabam criando outras leis e às vezes nem tem na Bíblia, nem tem base bíblica, mas é contado como lei que tem que ser zeloso, tem que praticar aquilo e prática. Só aqui diretamente, se você é crente ou não, tem que ser. Cuida Deus que costume, né? Não é problema ter usos e costumes, o problema é como os fariseus faziam, colocavam em pé de igualdade com a lei de Deus. Se você adota um determinado vestimento, vestuário para a igreja, isso não é errado em si. Agora, quando você faz disso algo sagrado e diz que Deus é quem ordenou isso, aí... Um exemplo disso que o Zambelli falou. É pecado, por exemplo, assistir televisão. É pecado você usar... Quando eu era criança, na igreja, eu era da presbiteriana, jamais uma mulher poderia entrar com calça comprida. Calça jeans, nem pensar. Porque aquilo ali era... Né, não podia. Instrumento musical era só o órgão. A mulher ficava batendo lá. Depois entrou com muito custo o piano. Depois, com muito tempo, lá para 1980 e pouco, que começou a entrar violão, guitarra, bateria, nem pensar, tudo coisa do diabo. Então, são regrinhas que são criadas que se tornam-se legalismo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Você fica assim, parecendo um robozinho. E Paulo vai falar justamente ao contrário disso depois. Em toda a teologia dele, ele vai falar da liberdade. Liberdade sem libertinagem, que é o que ele vai colocar. Eu acredito até que quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas,
ele já tinha convertido, claro, ele já tinha percepção, tanto é que ele coloca, zeloso das tradições de meus pais. Uhum. Então ele já diferenciava isso daquilo que era realmente certo ou errado, o que era lei de Deus, o que não era lei de Deus, o que era crença de homens. Mas ele, até nesse momento, ele era muito cabeça dura também. Ele seguia, ele matava, ele apedrejava, ele gostava daquilo, mesmo seguindo a lei. Olha só que coisa, né? É muito perigoso quando uma pessoa ela tem um conhecimento errado da teologia, porque ela mata em nome da teologia. Ela faz coisa errada em nome de Deus. Isso é muito perigoso. Por isso que é importante conhecer as Escrituras. Tem um homem que disse assim que verdades sustentadas irracionalmente são mais prejudiciais do que mentiras defendidas com sensatez. Porque a pessoa às vezes faz loucura. Não, Deus quer que a gente tem que... Fica igual um Estado islâmico evangélico. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aí vem a conversão dele, em Atos 9. O que vocês sabem sobre a conversão de Paulo? O que aconteceu? Vamos lá. Ele estava indo para onde? Damasco. E o que aconteceu ali? No meio do caminho. O quadro diz que ele caiu no cavalo. Ele vê uma luz, ele caiu, né? Ele ficou cego assim. E olha só, a conversão dele dependeu da fé dele? Não. Foi uma coisa que veio de cima para baixo. Ele era um cara completamente cego. Literalmente cego, né? E veio uma coisa que veio de cima. E ele falou assim, Deus, eu não tenho fé. Eu preciso de fé. Não. É uma coisa assim, que veio, tá? Que veio de Deus e tocou na vida dele. Ou então Paulo fala assim, eu preciso exercer meu livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Não tem coisa nenhuma. Você tem uma certa liberdade. Deus, a conversão é uma coisa que vem de Deus na vida da pessoa. É Deus quem dá vida. Deus é que entra, que muda. O outro lado da moeda é que a pessoa precisa ouvir, precisa entender. Como que funcionam essas duas coisas? Isso é chamado de antinomia. São duas teses aparentemente contraditórias que para a gente não sabe como funciona isso direito, mas é a verdade que a Bíblia ensina. Que Deus entrou na vida dele, mudou o coração dele, e é isso que Deus que faz. Você pode imaginar, às vezes, um parente, alguém da sua família que você acha que é impossível ele se converter. Humanamente é impossível, mas para Deus, quando ele resolve entrar na vida da pessoa, sai da reta. Eu já vi história de muitos e muitos e muitos colegas, atuais pastores, que os caras, eles eram uns bichos antes da conversão dele. Você não dava nada para eles. Nada. E esses camaradas, eles viraram assim, bênçãos na mão de Deus. Eu tenho um amigo pastor lá em Belo Horizonte, que ele era o braço direito do Chico Xavier. Imagina. Você vai falar, será que esse cara vai se converter? E ele se converteu, ele tem um testemunho tão legal para contar. Um dia eu vou fazer uma live com ele aí, vou convidar vocês para assistir. É muito interessante como quando Deus quer uma pessoa, sai da reta. A gente tem o nosso esforço deve ser orar, pedir para Deus tocar, né? Então, depois da conversão dele, você vê que é um cara capacitado, então agora vai evangelizar, vai fazer tudo, vai quebrar tudo. Que nada. Depois da conversão dele,
Ó, ali no ano de 35 ele ainda matava, né? Apedrejamento. Depois veio a conversão dele. Olha só, da conversão até a primeira viagem missionária. Quantos anos foram necessários? Hã? Quem é bom de matemática para fazer as contas? Alguém tem uma calculadora aí para fazer contas? Isso! Antes dele sair, mesmo com aquela tanta bagagem, ele precisou de um tempo de calma, vamos lá, não é assim. Deus faz as coisas desse jeito. Ele, calma, tem a hora certa, você vai se converter, depois você vai. Zambelli, da sua conversão até você sair para o campo missionário, quanto tempo foi? 11 anos. 11 anos. Não foi 11 anos, foram 11 anos investidos, 10 anos investidos em estudo. Né? Aham. Fez 10 anos investidos em estudo. Da minha conversão até eu começar fazer alguma coisa assim na igreja, 78 para 88, 10 anos. 10 anos. Aí depois, quando eu fui para o seminário, assim, né, eu falava, nossa, eu já sei tanta coisa. Aí depois de 5 anos eu cheguei à conclusão que eu não sabia nada. Aí eu falei, preciso começar a estudar. Então a gente não tenha pressa. O que é importante é vocês terem um conhecimento, porque tudo que vocês estudarem, Deus vai usar. Deus vai usar. Então, se você estiver lendo sua Bíblia, estudando a sua casa, não fica achando que aquilo é perda de tempo. Na verdade, você está ganhando. O Robson passou um tempo também estudando. Quanto tempo, Robson? Você passou lá no... Quantas horas? O meu cadastro assim, eu me converti numa viagem missionária, né? Apesar de ter nascido num lar evangélico e crescido com um pai pastor. Então, servir assim é uma coisa pode acontecer de imediato. A preparação que você descreve aqui é uma preparação para o ensinar as pessoas, é isso? Uma preparação para você ser Não, missionário? o tempo que você passou lá no seminário. 4 anos. Então, assim, Deus vai usando à medida que você vai crescendo. A gente tem que pensar em ser um crente não estagnado, mas um crente que você percebe que ele está crescendo, que ele está aprendendo, que ele tem vontade de crescer. Isso é muito legal e o que dá ânimo para quem está na liderança da igreja é ver que os filhos estão crescendo, estão se tornando pessoas maduras, não precisa ficar empurrando, não precisa ficar falando. Quando você vê o contrário, a gente fica assim, a gente sente. Agora, quando a gente vê pessoas crescendo, animadas e perseverando, isso aí é um sinal de muita alegria. O ministério dele, ele teve um ministério como mestre. Aquilo que ele aprendeu no judaísmo não foi em vão. Não foi em vão. Deus, ele usa aquilo e Deus trouxe mais revelações para ele entender as duas coisas, porque no início, a maioria do pessoal era um pessoal que não tinha tanta bagagem. Depois da crucificação de Jesus, todos os discípulos, aqueles apóstolos, voltaram a pescar, estava todo mundo pescando, voltou. Foi só depois de Pentecoste que houve um avivamento na vida deles. E Paulo também, ele usou aquele conhecimento dele para poder... Vocês sabem que no início da história da igreja começou a surgir várias heresias. Vocês sabem algumas heresias que começaram a surgir no primeiro século? Que não há ressurreição.
Que não tinha ressurreição, que tudo um conto de fada, que mais? Que Jesus não veio em carne. Que Jesus, ele não era humano, ele parecia humano, por isso aí docetismo, né, do verbo dokel, parecia humano. Que Jesus era metade Deus, metade homem. Que Jesus, ele era, primeiro, a Trindade, assim, era o Pai, depois o Pai transformou no Filho, depois transformou no Espírito. Esse modalismo, isso é heresia também, né? Qual outra heresia? Os marcionistas, o gnosticismo que estava acontecendo. No segundo século, quase que a igreja desaba completamente por causa de tanta heresia. E o mestre Paulo, ele teve que escrever para poder combater os falsos ensinos. Quando você vê Colossenses, ali é um ataque à heresia gnóstica, que falava que Jesus, ele era um demiurgo, ou seja, aquele Deus inferior que fazia o meio de campo, porque o Deus importante, maior, estava lá em cima, e Deus lá em cima não misturava com os pecadores, e precisava de criaturas demiurgas que faziam o meio de campo entre Deus e os homens. Jesus era uma dessas criaturas. E quando você lê Colossenses, você vai ver um ataque a esse grupo. Os judeus estavam falando, vocês precisam... O que o judaísmo ensinava no primeiro século? Você tem que seguir as leis. Seguir a lei, circuncidar. Praticamente até se converter ao judaísmo. Chegou um tempo, no ano 50, aqui no ano 50, houve um concílio em Jerusalém. Cadê aqui? 48. Aqui, ó. 49, houve um concílio em Jerusalém, porque o pessoal falou, e agora? Nós devemos guardar Moisés? Seguir Moisés? Mas Moisés foi tão importante. Agora vem Jesus, um Galileu Nazareno. Galileu Nazareno. É um mineiro de Barbacena, vamos supor assim. Falando assim que ele é mais importante que Moisés. Que trem é esse? Então o pessoal reuniu lá, foi lá para Jerusalém. João, Pedro, Tiago, João, Paulo também chegou ali. Agora chegou um mestre no meio, explica daqui, explica dali, explica dele. Ele falou, olha, não vamos guardar isso aqui. Vamos simplesmente agora evitar comer chouriço, carne sacrificada aí, idolatria, imoralidade. Pronto. E Paulo vai começar agora a ensinar sobre a liberdade cristã. Júnior, posso fazer uma colocação? Pode. Acho interessante pensar que, por exemplo, o gnosticismo enquanto heresia, enquanto ismo, ela só no segundo. Existe no segundo século. Mas Paulo, como mestre, ele consegue enxergar o embrião da heresia e lá já no primeiro século começar a combater isso. Então, por vezes, a gente lendo e vai falar, não, ele não pode ter combatido isso porque isso era só um problema do segundo século. Mas a coisa não nasce de repente. E ele, enquanto mestre, conseguiu enxergar as nuances disso e já nas suas cartas colocar a respeito disso. Em Colossenses, ele vai combater os ensinos de judeus também, que falavam que você tem que guardar sábado, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Havia muito ensinamento ocultista do Egito, livro dos mortos. Então, tudo aquilo ali, Paulo percebia. Por isso que, numa igreja, uma das coisas que a gente precisa fazer é fortalecer quem está aqui, porque um dia, quem está aqui é que vai preservar a igreja de falsos ensinos. Eu conheço várias igrejas que
foram para heresias completamente. Chega um ponto que a igreja desaparece. O pessoal sai por causa de tanta heresia. Agora, Paulo ele não foi só mestre ali no início da história da igreja, mas ele foi também um missionário. E nessa de missionário, que é interessante que nós vamos ver sobre as viagens que ele fazia, qual foi as suas estratégias e qual foi a sua equipe. A equipe dele, quando você pega o final das cartas, você vai perceber que ele tinha muita gente em volta dele. Ele não era um andarilho solitário, com um saco nas costas. Não, ele tinha uma equipe. Ele comia, ele tomava café, ele jantava, ele precisava viajar, ele precisava de sustento. Então você vai ver nas cartas dele uma equipe grande de gente. O que vocês acham que tinha nessa equipe de Paulo? Vai pensando aí. O que ele precisava? Sustento. O que mais? Cozinheiro. Quem vai fazer comida para ele? Hospedagem. O que mais? Cuidava da logística da vida. A logística dele. Pega o material daqui, roupa, sei lá. Intercessores. Ele coloca lá um cooperador, que era um sinergos, aquele que trabalhava junto com ele, o apoio para ele. O que mais? Não sei se entra na equipe, mas talvez a pessoa que alguma vez escrevia para ele, que ele falava, a pessoa escrevia. Isso, o amanuense, o escriba. Porque Paulo, muitas vezes ele coloca só assim, olha, a saudação eu escrevo de próprio punho. A saudação. Em outra hora ele falava assim, vede com quão grandes letras eu estou escrevendo. Porque o pessoal acha que provavelmente ele tinha um problema de visão. Tá? Ele tinha um problema de visão por causa ali da conversão. Isso é uma suposição. Porque ele ditava as cartas. E o camarada que escrevia, ele ia escrevendo ali, Paulo ia ditando e o camarada ia escrevendo. A saudação ele fazia com o próprio punho. Isso, se ele tivesse algum problema de visão, imagina se ele não tivesse, né? Outra coisa, papel sulfite naquela época era fácil, né? Não tinha. Você sabe quanto custava um pedacinho de papiro? É caro. Isso que nós temos aqui hoje foi porque alguém precisou pegar papiro, preparar para ele. A quantidade de papiro para ele escrever Romanos, vocês já pensaram nisso? Tinta, letra, tempo. E muitas cartas ele escreveu, ele estava preso. A prisão dele foi uma bênção, né? Para a gente, né? Então ele tinha uma equipe de cozinheiro, ele tinha um serviço de logística, correio. Ele precisava mandar uma carta, quem que ele pegava? Você leva a carta para fulano. Fulano, traga os livros e traga a minha capa que eu escrevi aí, porque vai começar o inverno. É capa. Traga a minha capa. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Você viu que ele, mesmo sendo estudado, ele ainda tinha livros. Que é uma coisa que a gente precisa ter hoje em dia, é material de pesquisa, de estudo. O apóstolo Paulo, provavelmente, ele andava com os livros do período intertestamentário debaixo do braço. Ele não andava só com a lei, aí ele tinha muito da lei na cabeça, mas ele andava com livros, porque ele precisava. Agora, a estratégia dele, vocês já pararam para pensar um pouco como foi? Ele precisava, aquela revelação que ele teve de entender o evangelho para depois pregar, o que passava na cabeça dele? Ele falava, para onde eu vou primeiro?
O que ele resolveu fazer? Vocês têm alguma ideia? Da lei dos profetas. Mas para quem que ele ia passar isso? Para poder entender Cristo, né? Aham. A confirmação, né, de que... Como é que ele explicava isso? Nessas viagens dele, aqui tem a primeira viagem. O que ele pensava? Ele falou, eu vou pregar, vou lá para o Mar Morto e vou pregar. Eu vou ficar aqui em Jerusalém. O que passava na cabeça dele? Isso. Ele procurava lugares estratégicos para poder levar o evangelho, porque onde muitas pessoas iriam se converter. A cidade de Paulo Afonso, a Igreja Fonte aqui, ela é o resultado de um estudo estratégico. A igreja lá um dia... Zambelli, fala, você que sabe melhor, fala. O que aconteceu? Depois de algumas ilustrações com agências missionárias, decidimos, enquanto igreja, dirigir uma equipe missionária para um lugar onde pudéssemos começar a alcançar o semiárido do Brasil. Então, em 2015, começaram a chegar os missionários. João está aqui com uma segunda família que chegou, eu com uma terceira. E queremos muito que Paulo Afonso seja um centro para que isso aconteça, focando vilarejos, áreas rurais que dificilmente chegam ao Evangelho. Geralmente chega mais na área urbana. Então, enquanto igreja, fomentar para que os crentes em Cristo percebam que nas áreas rurais o Evangelho pouco chega e nós sejamos instrumentos de Deus para que eles também escutem a palavra do Senhor. Ok. O Rogério falou uma coisa importante. Lugares estratégicos onde o pessoal pudesse primeiro, onde tivesse um grupo maior, uma cidade maior. E a gente vê isso aqui, né? Você vê que ele nem foi primeiro lá para a cidade dele, ele já foi para outros lugares, ali na Turquia, no lugar que ele conhecia. Depois a gente vê a segunda viagem missionária, ele já foi um pouco mais. Ele já foi lá na Grécia, subiu aqui, passou por aqui. Gente, vocês têm noção do que esse camarada fez para viajar tudo isso? Você, para fazer uma viagem dessa aqui de avião, você entra no avião, você deita, você dorme, você lancha, você acorda e depois ainda você está aqui no meio do caminho. E naquela época, ele fez tudo isso não tinha cartão de crédito, não tinha celular, não tinha computador, não tinha tanta roupa, era tudo em barcos e a pé. Não tinha carruagem, era só quem tinha condições. As estradas também não eram assim asfaltadas. Se ele conseguisse pegar uma carroça, alguém para levar, aquelas estradas esburacadas do Império Romano, né? Então ele foi aqui e falou, agora eu preciso ir lá na Grécia. Ele pegou Corinto. Ele chegou lá em Atenas, pregou lá para os doutores, os filósofos estoicos, epicureus. Não teve conversão nenhuma ali, pouca coisa, e ele, caiu fora, não conseguiu nem montar a igreja lá em Atenas. Foi para Corinto, chegou no Corinto, uma cidade extremamente depravada, né? E quando ele estava em Corinto, ele escreve uma carta aos romanos, aí que ele vai falar daquela questão toda lá do problema de imoralidade que havia no mundo grego daquela época. Então ele estava em Corinto e que ele escreve Romanos, e Romanos ele vai detalhar um pouco sobre a questão da imoralidade que havia ali, que vocês sabem muito bem, né? Então ele fazia uma viagem, depois ele voltava, ele prestava relatório, aí ele fez a terceira viagem missionária dele, e voltava. É interessante que ele ia, pregava e depois ele voltava para confirmar aquele pessoal. Ele ia lá, fortalecia, trazia mais conhecimento. Vocês têm noção do tanto que Paulo andou?
durante esse tempo dele aí, de poucos anos aí de viagens. Você vê que Paulo não era um cara que ficava parado num lugar só. Aqui está muito bom, isso aqui é bom demais. Não, não era isso. O negócio dele era, eu vou pregar ali, o povo lá não conhece, precisa ir lá. Eu acho que essa visão de Paulo é que a gente precisa estar aqui. Eu fui no Brejo do Burgo, eu falei, gente, como tem gente carente ali. Você vai num povoado, você vê a necessidade. E esses povoados estão todos aqui perto da gente, coisa que dá para você pegar um carro e ir. Então a gente tem que estar atento a ver o que Deus está querendo falar para a nossa igreja aqui. Alexandre o Grande, com toda a parafernália que ele tinha, no pouco tempo de vida dele, ele andou mais ou menos 32 mil quilômetros, com tudo que ele tinha. O apóstolo Paulo, com tudo que ele não tinha, ele andou mais ou menos 25 mil quilômetros, naquelas condições que vocês sabem, 25 mil quilômetros. Isso assim, por alto, mas tem muito lugar que para Espanha, talvez outros lugares, e esse número aqui foi muito maior, que não cita. E naquelas condições, fazendo viagem, né? E às vezes você fala assim, vamos lá vamos no povoado ali de Glória, vamos ali no Riachão. Ai, tô cansado. Tá calor, tô com dor de cabeça, aconteceu um imprevisto. Lá tem ar-condicionado. Então, a gente está vivendo numa outra cultura, mas a gente tem que... A vida de Paulo mexe com a gente. Interessante a teologia dele. Ele escreveu alguns livros, né? Aqui está o Novo Testamento, a gente vê ali em vermelho e negrito aqui são os livros que ele escreveu. Olha, Gálatas, combatendo os judaizantes, 1 e 2 Tessalonicenses falando do anticristo, da volta de Cristo, 1 e 2 Coríntios resolvendo BO de igreja. 1 Coríntios a igreja só tinha confusão. Mesmo assim, Paulo gastou tempo escrevendo para eles. Ele poderia falar assim, olha, isso aqui não tem mais jeito não, tchau para vocês. Que se dane, não dane, né? Que se dane, olha, problema é para vocês. Efésios. A carta de Romanos e Efésios são dois tratados, assim, teológicos muito interessantes. Se você está querendo aí ler um bom livro, leia o livro de Efésios, Colossenses, Filemão, que nós já estudamos aqui, Filipenses. Quais são as cartas que ele escreveu quando ele estava preso? Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. Aqui, ó. Anos 60, 62, ele estava preso e escreveu cartas. Mesmo preso, ele aproveitava o tempo dele, não ficava reclamando, não. E lá da prisão ele encorajou todo mundo que estava fora reclamando. E a carta de Filipenses é interessante, que ele estava preso, vivendo em condições bem difíceis, longe de tudo. E a carta dele fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez nos diga alegrai, só fala de alegria. Por que será que ele fala de alegria aqui? Eu acho que foi porque foi o único momento que ele viveu sem apanhar, sem levar pedrada, sem sofrer. Então ele estava ali, olha, ele fala muito de alegria, mas a prisão dele, em relação a outros momentos da vida dele, estava muito boa. Que nós vamos falar daqui a pouco, né? Agora, qual o corpo literário dele? Quais são as doutrinas mais importantes que vocês acham que Paulo formulou ali? Salvação
justificação, salvação pela graça, mediante a fé. O que mais? Eclesiologia também. Eclesiologia, interessante. O que mais? O que foi que Paulo colocou de útil para a igreja? Em termos de teologia. A união com Cristo. União com Cristo, salvação. Tem várias coisas, né? Ele vai falar também sobre a predestinação, eleição e predestinação. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é um assunto bíblico, só que é muito mal compreendido sobre o que significa isso, significa eleição, mas é uma coisa assim que ele colocou, que é uma coisa muito profunda. É um negócio muito interessante. Outra coisa que é muito importante, a liberdade em Cristo. O que significa essa liberdade? Lá na cidade de Corinto, havia um lema na cidade que era assim: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, eu posso tudo. E o que Paulo fez? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então, uma das coisas que ele vai apresentar aqui é a questão da liberdade em Cristo. Porque o pessoal tinha muita dúvida. Posso comer carne sacrificada aos ídolos? Porque era o seguinte, matavam um boi, metade do boi ia para ser sacrificado a algum ídolo, porque eles achavam que aquele culto ia fazer as empresas deles a melhorar. Que havia associações. A outra metade ia para o açougue. Então o pessoal chegava lá no açougue, o boi! O boi está ali, posso comer daquele boi? E ficou a dúvida. Paulo falou assim, gente, o ídolo em si não é nada. Você acha que não tem problema? Vai, coma. Então Paulo vai ensinar sobre a liberdade com santidade. Paulo vai falar muito sobre a questão de santidade, porque no Império Romano, a imoralidade era uma coisa assim, que na cabeça deles não passava nenhum problema. Por quê? Eles pensavam assim, o que eu faço com o meu corpo não prejudica o meu espírito. Então você pode praticar atos sexuais do jeito que você quiser, porque o homossexualismo era muito grande naquela época, né? Os imperadores, quase todos eles eram homossexuais, sabia? Muitos meninos eram entregues para prática homossexual, meninas, tudo, porque era uma coisa normal, porque aquilo não prejudicava o seu espírito. Então havia esse dualismo grego, né? O espírito é importante, o corpo não. E Paulo, ele vai trazer a importância do corpo. Olha, vocês são um santuário do Espírito Santo. Vocês não podem viver em imoralidade. O Espírito Santo habita em vocês. Então, essa questão de santidade é que precisa ser trazida para os nossos dias também. E outro ensino importante aqui também é sobre ressurreição do corpo. Os discípulos, eles não tinham a mínima noção do que era a ressurreição do corpo. Ninguém tinha. O Antigo Testamento não falava nada. E Paulo, ele trouxe isso aqui no 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Coríntios capítulos 1 Coríntios capítulo 15 e 2 Coríntios capítulo 5. Vai falar sobre a ressurreição do corpo, como que vai ser o corpo ressurreto, se ele vai ter poder, como que ele vai ser. Tudo isso foi apresentado por Paulo aqui, que era uma coisa nova. Aí, por fim, o nosso tempo aqui já está acabando, a gente vai ver a vida dele sob provações
e privações. O que vocês acham que o apóstolo Paulo passou? Nós vamos dividir por categorias, tá? Porque é tanta coisa. Vamos organizar aqui o sofrimento dele, né? O sofrimento de Paulo. Os emocionais primeiro. Você acha que ele teve crise? Ele não passava por crises emocionais. Tinha depressão, né? Ele tinha muita tristeza. Ele tinha pessoas que encorajavam ele, porque ele tinha muita tristeza. Olha, ele fala aqui, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele falou, gente, a coisa é tão pesada, nós vamos morrer. E ele não ficava assim, vou morrer, que legal, vou morrer, que bom. Ele não era masoquista, né? Ele sabia que o apóstolo Paulo era de carne, ele era humano, ele tinha tristeza também. Outra coisa, sociais. O grupo de amigos dele era bem restrito, porque os judeus passaram a ser contra ele. Porque para um judeu, se você se converte, você é jogado fora da família. É igual alguém do Islã que se converte, cai fora. Aqui também tem muito disso, né? Se a pessoa fala, se você entrar para a igreja dos crentes, não queremos saber mais de você. Tem muito disso aqui ainda, né? A pessoa vai sofrer Então, Paulo, ele sofreu muito isolamento. Todo mundo que via Paulo já começava a pegar ele. Crises espirituais. E também física. A crise espiritual acontece na vida do cristão porque ele pensa assim, Deus é bom, Deus cuida da gente, Deus ele é soberano, a gente vem aqui para a igreja, a gente canta as musiquinhas, Deus é tão bom, a alegria está no coração, tudo que acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Na segunda-feira, você já vai na caixinha do correio, já tem um monte de cobrança, de conta para pagar, você está sem dinheiro. Aí você vai no médico, o médico fala, você tem que estar com isso aqui, vai ter que fazer um tratamento. E começa, aí rouba o seu carro quebra, aí você... Aí você fica numa crise. Se você não recebe ajuda e amparo e orientação de pessoas que já passaram por isso há mais tempo, você vai ficar desesperado. Por isso que é importante aconselhamento numa igreja. Eu estou vendo aqui a grande necessidade aqui do nosso meio é aconselhamento, de você entrar mais na vida das pessoas. Por último, físicas. O que o apóstolo Paulo passou de sofrimento? A gente vê ali. Vocês querem a lista alfabética ou não? Cronológica. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, ele vai descrever um pouquinho do que ele passou. Eu falei para vocês que ele tinha muita dificuldade de falta de papel, né? Então, mas mesmo assim ele fez uma listinha de alguns sofrimentos que ele passou, de forma bem resumida e para não chocar muitas pessoas. E ele colocou aqui: fui encarcerado com mais frequência. Ele ficou preso várias vezes. Lá em Cesareia, tem lá onde ele ficou preso. Ficou preso lá em Roma.
Eu estou colocando aqui numa sequência do texto. Eu perdi a conta de quantas vezes fui açoitado. Ele apanhava muito. Batia nele. Varada. Mas você sabe o que? Não era varinha, um chicotezinho, não. Era... Em várias ocasiões enfrentei a morte. Eu vou morrer. Andava a mão um pouquinho, vou lá pregar o evangelho, falar de que Deus é bom. Vou morrer. Vão me matar. Querem me matar. Ele ficava o tempo todo sendo ameaçado de morte, né? 5 vezes recebi dos líderes judeus 39 açoites. Você sabe por que era 39 açoites? Não. 40, o cidadão romano não podia levar mais do que 40 açoites. O máximo era 40. Então, como o pessoal era muito bonzinho, eles só davam 39. Muito, gente boa, né? 39, 39 para você tá bom. E era assim. 3 vezes fui golpeado com varas. Quantas vezes? 3, né? Vara. Eu lembro que a surra que mais doía é apanhar de varinha de bambu. Chicote, chinelo, naquela época era tudo, né? Você apanhava com o que tinha na frente. Uma varinha de bambu, golpeada com vara. Goiaba. A mais aqui. Fui apedrejado uma vez. A coisa mais terrível que tinha apedrejamento. Lá em Israel, você não vê pedrinha pequena. É tudo... E pedra tudo pontuda, né? Que é tudo quebrada. Então estava lá. Acertava na cabeça, na orelha. Acertava no joelho. Acertava no nariz. Aí quando a pessoa caía, eles continuavam. E ele vai descrever que ele levou tanta pedrada que o pessoal, quando foi pegar ele assim, estava uma carne moída. E eles acharam, não, ele está morto. Em Listra, ele apanhou tanto, o pessoal falou, está morto. Mas levaram aquele pedaço de carne e cuidaram dele. E tudo isso ele fazia por amor ao Evangelho. 3 vezes sofri naufrágio. Agora está tranquilo no mar. Aí o navio... E não sei o quê. E vai. Aí chega lá na ilha, com frio, com fome, sem rumo, sem nada. Vão esquentar uma fogueira, vai pegar a graveta, uma cobra pica. O pessoal fala, não, esse aí é do diabo, porque, olha, ele fez coisa errada. Então não foi fácil a vida dele. Passei uma noite e um dia no mar à deriva. Só. Era a viagem, o transatlântico dele. No mar ali, perdido, sem rumo. Com tudo que ele tinha, né? Realizei várias jornadas longas. É aquelas viagens. Longas e difíceis. Calor. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Não era fácil. As viagens... Tinha muito bandido assaltando. Também ele já não tinha muita coisa para roubar, né? Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como de gentios. Enfrentei perigo em cidades, em deserto, no mar, tudo. Se ele andasse de avião, o avião ia cair. Ou ia ter algum pane, ia cair, e ele ia ser o sobrevivente. Enfrentei perigos por causa de homens que diziam irmão, mas não era. Perigo de gente de dentro da igreja. O apóstolo Paulo tinha muito inimigo do próprio pessoal da igreja. Tinha um deles, até que cito o nome, é Diótrefes, né? Que na verdade devia chamar Idiótrefes. De tanto que o cara... Tenho trabalhado arduamente, horas a fio. Era um camarada que não tinha corpo mole. Agora eu vou consultar aqui, vou assistir meu filme. Não. E passei muitas noites sem dormir. Amém, Zambelli? Amém.
Muitas noites sem dormir. Essa semana, eu acho que eu não dormi nenhuma noite inteira. Aliás, eu já não durmo, né? Mas assim, noites sem dormir. O dia que eu fui com o João ali no Brejo do Burgo, eu fui cochilando, voltei cochilando e fui dormir 8 horas da noite. Tanto. Estou falando que isso que a gente passa aqui não é nem uma porcentagem do que Paulo passava. A gente não é fácil. Levar o evangelho não é fácil. O missionário lá contou a história, né, do missionário aí que estava cavando poço, acho que é lá no Brejo mesmo, né? Estava cavando poço, e quando ele estava cavando poço, a corda arrebentou, ele caiu no fogo, morreu. Acabou, morreu. Estava ali fazendo um poço para ter água, para pegar o evangelho. E é assim que as coisas acontecem. Pregar o evangelho não é o que o pessoal está apresentando por aí, não, hein? Prosperidade, riqueza, saúde, que Deus vai colocar você dentro de uma bolha, que vai dar tudo certo, vai ser perseguição. De todos os lá, né? Passei fome. Aquele que fala que crente não passa fome, está aqui, ó. Passei fome e senti sede. É só estudar a história da igreja no primeiro e segundo século, você vai ver o que eles passaram, né? Muitas vezes fiquei em jejum. Tremi de frio por não ter roupa suficiente para agasalhar. Você sabe por que ele passou isso aqui? Passou fome, tremi de frio. Aquele frio, viu? Porque ele tinha um objetivo. Levar o evangelho. Ele via aquilo como uma coisa importante. Então ele não ficava com o corpo mole, com picuinha. Além disso, ele tinha um espinho na carne. A gente não sabe o que é. Não era a sogra dele, né? Alguma coisa que tinha, que ele pediu para Deus curar e Deus não curou. Deus não vai curar todo mundo. A cura está debaixo da soberania de Deus. Se Deus quiser que você vai ficar com enfermidade o resto da vida, vai ter que ser. Abandono. No final da vida dele, ele fala, todos me abandonaram. O fulano foi para tal lugar. Demas, tendo amado o presente século, foi para Tessalônica. Eu estou sozinho, agora só estou com Lucas aqui. E por fim vem o martírio. Que ele saiu da prisão, ficou livre e depois saíram aí para pregar mais. Aí foi preso de novo, aí foi executado em Roma, mais ou menos ali no ano de 68, junto com Pedro, provavelmente. Então aí está seus últimos dias, ele fala assim, vede prudentemente como andais, não como nécio, como tolo, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Sua relação diante da morte, ele fala, olha, eu não sei o que é melhor, se é viver ou morrer. Se eu morrer, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, eu prefiro estar vivo. E ele fala assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque ele tinha um objetivo. Aí veio a perseguição, aí veio a morte dele, né? E ele fala assim, no final da vida dele, olha, o tempo da minha partida está chegando, está perto. 2 Timóteo, né? Combati, não é o mau combate. Tudo isso que ele passou, ele chama de bom combate. E ele, sabe por que ele fazia tudo isso? Porque ele enxergava o que estava depois de tudo isso, que era a vida com Cristo, que ele falava que é incomparavelmente melhor. A nossa vida aqui só vai mudar
quando a gente enxergar o que está do outro lado. Aí você vai considerar tudo isso como, igual Paulo colocou, como merda, como esterco, como aquilo que é supérfluo. E só para terminar, esse homem que ninguém dava nada para ele, hoje em dia a maior cidade do Brasil tem o nome dele, tem um estado com o nome dele, igrejas com o nome dele, os seus escritos são os mais estudados hoje em dia, tá? E ele foi o segundo homem que mais escreveu no Novo Testamento. Você sabe quem foi o primeiro? João. Você sabe o que João era? Analfabeto. Mas ele foi aquele que escreveu muito também. Paulo, ele foi importante na explicação do evangelho para a igreja primitiva. E fique sabendo que vocês também são importantes. Deus está usando vocês, parece que não tem propósito, mas vocês estão aqui não é por acaso. Deus tem um propósito para vocês na vida de cada pessoa aqui. Vocês só vão entender isso daqui muito tempo, ou talvez só na eternidade. E que Deus abençoe vocês nessa tarde. À noite vai ter o culto aqui, então venha para louvar a Deus e também para aprender. Vamos orar nesse momento? Quem quiser pode orar nesse momento. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos use, a nossa vida, a nossa capacidade, o nosso tempo, os nossos recursos, na pregação do Evangelho aqui nessa cidade, nessa região. Obrigado por essa liberdade que temos de fazer isso agora, de estudar e de aprender. Em nome de Jesus, amém.